Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A Fretilin deliberou que vai continuar a ser uma força da oposição. O partido reafirmou o seu empenho na defesa do fundo petrolífero, a principal fonte de receitas do Orçamento Nacional. O partido da Fretilin analisou a atual situação em Timor-Leste numa reunião realizada no passado fim de semana. Refere em comunicado o impasse institucional e de confrontação inaceitável que se vive no país. A tensão entre a coligação do governo e a presidência da República tem marcado o debate político. Em comunicado, a Fretilin reafirma a sua posição como partido da oposição durante o mandato corrente. Insiste que continuará a envidar todos os esforços para garantir a soberania e o Estado de Direito democrático. O partido explica que vai continuar a defender o fundo soberano e a opor-se à sua dilapidação em prol do bem-estar do país. Recorde-se que o partido se opôs ao fato de o executivo recorrer ao fundo petrolífero para comprar uma posição maioritária no consórcio do Greater Sunrise. O partido reitera que vai à procura de encontrar medidas e políticas globais para o desenvolvimento nacional. A Fretilin refere que vai exigir o debate em relação aos investimentos na Costa Sul de forma a limar as diferenças. A reunião do Comitê Central da Fretilin decorreu numa altura em que em Timor-Leste se continua a debater uma possível remodelação no governo. O presidente da República Portuguesa anunciou a intenção de Portugal apoiar a exposição de arte africana a Cuba, patente no Palácio do Povo, no Mindelo, em Cabo Verde. A chegada de Marcelo e do presidente de Cabo Verde ao Palácio do Povo, no Mindelo, foi calorosa. Lá dentro, máscaras e esculturas de madeira compõem uma exposição que se apresenta como uma ode à cultura africana. Uma ode que impressionou o Presidente da República português. Das duas exposições, a primeira exposição, que é uma coleção excepcional de arte africana e que tem peças com um valor histórico que é, de facto, incomensurável. A outra coleção é uma coleção que veio de um colecionador amante de Sarajevo e que também me surpreendeu e nos surpreendeu a todos, porque Sarajevo faz parte da nossa memória coletiva. Os chefes de Estado e de Governo dos dois países, irmãos como Marcelo lhes chama, pararam na sala dos Jogos de Guerra e Poder para formar uma aliança que enriqueça ainda mais esta exposição. Penso que o governo português, o seu primeiro-ministro já mostrou essa disponibilidade, poderá ajudar à digitalização e à catalogação, uma vez que foi uma professora portuguesa quem ajudou a arrumar as peças, a organizar as peças. O último chefe de Estado a pernoitar no Palácio do Povo foi Mário Soares. Mas Marcelo Rebelo de Sousa já deixou essa possibilidade em aberto, reconhecendo, no entanto, que não gostaria de dormir rodeado de quadros. Por agora, fica apenas uma garantia: a de Portugal apoiar esta coleção africana no Mindelo como sinal de uma irmandade entre os dois países que é para durar. Em Portugal, os moradores do bairro da Quinta da Laje, próximo de Lisboa, resistem hoje à demolição das casas construídas durante mais de 6 décadas. A Câmara está a fazer hoje em dia é quase que expulsar-nos da Quinta da Laje. Aqui dou-me bem com toda a gente. Vou dar um passeio, se às vezes tenho azar de cair. Tenho logo pessoas que me ajudam a levantar. Vou para além, não. Todo o dinheiro que empatei aqui vou ficar sem nada. Que eles não podem pôr daqui para fora de qualquer maneira. Nem eles, nem nenhum. Trabalhei muito. Lá fizemos então aqui a casinha de tijolo porque estava tudo podre cair em cima da gente.
Ligados por laços sociofamiliares e a viver em comunidade há décadas, os moradores da Quinta da Laje, um bairro de autoconstrução onde não existem licenciamentos, podem agora ser forçados a sair das casas onde sempre viveram. Segundo a Associação de Moradores deste bairro, desde dezembro de 2018, que as pessoas que aqui habitam começaram a receber notificações por parte da Câmara da Amadora. A uns terá sido dito que tinham 3 meses para sair, outros a quem não foi dado prazo nenhum e há ainda quem tenha recebido ofertas de realojamento nos bairros sociais já existentes na Amadora. Olha, já que a Câmara nos quer pôr daqui para fora, eu acho que devia dar quem quer casa, que não tem casa e assim, que dessem uma casa em condições e que não dessem rendas exorbitantes às pessoas e que pusessem em bairros dignos. Dizem que o nosso que não é digno, mas aqui a gente já conhecemos todos uns aos outros, não é? A Câmara pretende deitar isto abaixo, tirar com 29.900 euros por esta casa toda e o resto da coisa botar para o lixo, mobílios e tudo, ou dar um T1 que é um quarto, uma cozinha e coisa para mim e para a mulher. A Câmara chamou-nos, a doutora Antónia. A doutora Antónia foi que nos chamou lá a dizer que nos ia arranjar uma casa, que isto que ia abaixo em 2021. Não sei se é verdade, se é mentira. Se eles não são competentes de fazer as coisas como são, não é agora ao fim de 7 anos que vêm correr com a gente. Então para isso não deixavam chegar o bairro até onde chegou. Ao todo, cerca de 400 famílias vivem na Quinta da Laje, mas muitos queixam-se da falta de investimento da Câmara, nomeadamente em relação ao entulho deixado pela demolição das casas ou às condições das estradas. Que as pessoas não têm o interesse em abandonar as casas de uma vida inteira, casas que neste momento têm boas condições, que têm água, têm luz, as pessoas pagam esgotos, pagam saneamento, apesar do mesmo não ser cumprido pela Câmara, porque as ruas são limpas por nós, os moradores juntam-se, cada morador limpa a sua porta, quando é uma coisa mais agressiva, os mais novos ajudam também a limpar. Mas por parte da Câmara não temos tido abertura para tentar uma outra solução, senão a destruição do bairro. A Câmara diz-nos que não há nenhum projeto, não havendo nenhum projeto, nós deveríamos ser o primeiro projeto, o projeto prioritário para a Câmara, não é? Até porque o lema da Câmara são as pessoas, nós não sentimos isso de maneira alguma. À Lusa, a autarquia explicou que não pode aceitar e perpetuar a precariedade habitacional que existe neste bairro. Sobre quando acontecerá a erradicação da Quinta da Laje, avançou que o processo ainda se encontra numa fase inicial, mas garante que tem vários programas à disposição dos recenseados, nomeadamente o arrendamento social num dos 2.000 fogos da autarquia ou a candidatura a um programa de apoio ao autorrealojamento. A coordenadora nacional do Bloco Esquerda considerou que a nova proposta de alteração do PS à Lei de Bases da Saúde mantém a questão das parcerias público-privadas na mesma. Voltou, por isso, a apelar ao adiamento desta discussão. A líder do BE falava aos jornalistas à margem de uma visita ao projeto Orquestra Geração numa escola de Loures, no distrito de Lisboa. O Serviço Nacional de Saúde está com poucos recursos e precisa de mais investimento. Mas para que o investimento que é feito no Serviço Nacional de Saúde, e tem vindo a aumentar de ano para ano, tem havido mais investimento na saúde em Portugal, para que esse investimento vá para o que é preciso, para os cuidados de saúde, é preciso que seja bem gerido. Ou seja, não basta só ter mais investimento na saúde, é preciso também saber para onde é que vai o dinheiro. E, na verdade, tem ido o dinheiro cada vez mais para o setor privado da saúde. Nada contra o setor privado da saúde, mas compreendemos que precisamos de reforçar os recursos do Serviço Nacional de Saúde. Com esta preocupação, António Arnoux e João Semedo apresentaram um projeto de uma lei de bases da saúde para salvar o Serviço Nacional de Saúde e propuseram-na ao Bloco de Esquerda e ao Partido Socialista, partidos de que vinham. O Bloco de Esquerda apresentou essa proposta no Parlamento. O Governo não quis exatamente essa proposta, apresentou uma que era bastante distante até desta proposta, mas nós temos vindo a negociar durante muito tempo, há 1 ano e meio este processo, para nos aproximarmos, e eu acho que chegámos a pontos importantes, nomeadamente a esta ideia de que só devemos contratualizar com os privados quando o Serviço Nacional de Saúde não tem oferta. Agora,
Agora, há uma outra parte que o Partido Socialista quer manter na lei e que o Bloco de Esquerda tem uma oposição clara. Já não é saber se contratualizamos com os privados ou não, quando o SNS não tem resposta, que aí estamos todos de acordo. Se o Serviço Nacional de Saúde não dá resposta, é preciso contratualizar com os privados ou com o setor social. O problema é saber se entregamos ou não hospitais públicos para a gestão privada. O projeto Orquestra Geração é um projeto que neste momento já tem resultados comprovados em Portugal, com uma série de estudantes que ao longo da última década, mais de uma década, têm vindo a ter contacto com o projeto Orquestra Geração. É um projeto que está centrado sobretudo nas escolas em territórios que são considerados de intervenção prioritária, porque se compreende que este projeto de música é muito bom em comunidades em que muitas vezes há mais dificuldades educativas e tem tido um grande resultado. Houve um período em que esteve em perigo a continuidade do projeto Orquestra Geração. Neste momento é um projeto consensual no país e percebe-se que ele é para continuar, e ainda bem. Julgo que faltam duas coisas que para o Bloco de Esquerda são bastante importantes no que diz respeito a este projeto. Por um lado, dar-lhe mais estabilidade, ou seja, se hoje existe o consenso político de que este projeto é necessário, então é preciso dar-lhe uma estabilidade temporal para desenvolver os seus projetos, para os seus professores e os seus alunos terem a estabilidade de saber que este é um projeto que continua durante vários anos e, portanto, estabilizar até as formas de financiamento, contratualização do projeto. A segunda causa que para nós é muito importante é generalizar este projeto. Ou seja, nós sabemos que ele é particularmente importante em territórios com dificuldades até do ponto de vista do insucesso e do abandono escolar. Tem mostrado que é capaz de combater o abandono escolar, o insucesso escolar, tem mostrado que é capaz de criar comunidades educativas mais fortes, maior sucesso escolar, mas na verdade nós precisávamos de projetos destes em toda a escola. O acesso à música, à arte durante o tempo da escola é absolutamente essencial. O PS apresentou uma nova proposta de alteração da Lei de Bases de Saúde no que respeita às parcerias público-privadas. O propósito é reforçar a gestão pública nos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. Já a proposta, apresentada pela deputada do PS, Zamila Madeira, explica que a alteração remete para a próxima legislatura à regulamentação da legislação. O PS garante que pretende que esse diploma torne o recurso à gestão privada dos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde como excepcional com condições específicas. Esta proposta levou a novo adiamento da votação da parte da Lei de Bases sobre as PPP, marcada para a próxima semana. A coordenadora do bloco reforçou o apelo para que os dois partidos deixem de lado essa discordância para a próxima legislatura. Em Lisboa, Portugal, os veterinários da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária realizaram um protesto contra as más condições de transporte de animais. Os motivos são essencialmente dois, são os principais motivos que preocupam estes trabalhadores. Um, e o principal, é a municipalização das funções da inspeção veterinária, e o segundo é a carreira de inspetor veterinário, porque nós em Portugal não temos inspeção veterinária, embora ela seja realizada por médicos veterinários, que são técnicos superiores, mas da carreira geral nunca houve uma carreira de inspeção veterinária ou inspeção sanitária em Portugal, o que é vergonhoso e que não se compreende, porque há inspeções para tudo e mais alguma coisa. Estamos a falar de inspeção sanitária, inspeção veterinária, que tem a ver com aquilo que nós comemos e com a qualidade da carne que comemos, e portanto não havia uma inspeção. Agora, com o Decreto 20 de 2019, que prevê a municipalização, e, portanto, a DGAV, que hoje é que tem a organização de toda a inspeção sanitária, passa para as câmaras municipais. Cada câmara depois vai gerir à sua forma, cada presidente da câmara irá definir as regras conforme lhe convier e de formas diferentes ao longo do país.
A greve em termos nacionais tem uma adesão de 70%, com uma incidência maior na região centro, nomeadamente em Coimbra, em que a adesão foi praticamente 100% e os matadouros estão todos parados e nenhum matadouro abriu portas, portanto nenhum procedeu à matança. A norte e também Lisboa e a sul do país estão em uma média de 70%, com muitos matadouros mesmo encerrados, que não chegaram sequer a abrir portas para começar a matança. Bom, o principal motivo é um conjunto de trabalhadores que são altamente qualificados para as situações e para a inspeção veterinária e que não estão a ter o enquadramento correto numa carreira específica, são tratados como inspectores, têm todos os ónus e aquilo que é a responsabilidade da função, mas não têm uma carreira própria. Não está a ser feita a fiscalização ao pescado que entra nas lotas, não em relação ao tamanho, às dimensões, mas em relação àquilo que possam ser as questões delicadas de infestação dos próprios da peixe, aquilo que possa vir contaminado do mar não está a ser sequer analisado. Isso deve-se a quê? Há um desinvestimento da DGAV nessas funções, portanto pensamos e julgamos que foi a DGAV que determinou que não se fizesse essa inspeção, quando sabemos que é essa uma das funções da DGAV. Isso acontece só nas lotas ou também nos matadores, em relação à carne? Também não há essa inspeção? Há uns tempos tivemos a notícia de que a carne vinda da Polónia tinha problemas graves. São estes trabalhadores que fazem, de facto, todas essas inspeções. A maior parte da carne de bovino é importada e, portanto, é natural que tenha que haver um cuidado muito grande naquilo que os portugueses comem, porque ainda são consumidores de carne de bovino, muitos consumidores. Em Moçambique, os produtos tradicionais africanos para curar males de amor continuam a disputar espaço. Exemplo disso são os antibióticos, paracetamol ou medicação contra a malária em mercados informais. Produtos tradicionais africanos para curar males de amor continuam a disputar espaço com antibióticos, paracetamol ou medicação contra a malária em mercados informais no centro de Moçambique. Não há regras de transporte nem de manuseio, tampouco existem recomendações sobre a administração. Parte dos produtos fica exposta ao sol e à chuva ou em contacto com outros químicos, como inseticidas. Fármacos como penicilina, benzatina ou antirretrovirais são transportados pelos vendedores informais em maletas ou até nos bolsos, comercializados quase que em surdina, como se de uma rede de venda de drogas se tratasse. Quem quer esconder doenças como a SIDA acaba por ser conivente. A evitar, neste caso, a compra de fármacos locais informais, porque se nós não comprarmos fármacos locais informais, de certa forma iremos desencorajar aqueles que tendem a comercializar, porque não terá quem estará lá a aderir, ou seja, a efetuar a compra nesses locais. Logo as pessoas vão pautar por recorrer aos hospitais e outros sítios legalizados para comercializar esses produtos. As operações têm sido realizadas de forma recorrente, então se formos observar o gráfico de venda de fármacos em mercados informais, tende a reduzir, ou seja, tende a baixar. Das várias clínicas clandestinas desativadas no último ano na província de Manica, a polícia destaca uma na aldeia de Gôndola, que operava há 12 anos numa espécie de cabana. A suposta clínica que anunciava todos os serviços hospitalares foi encerrada depois de um paciente ter denunciado a prescrição pelo médico de antirretrovirais para tratar o seu filho, que estava com malária. Há ainda casos de medicamentos, como a tetraciclina, que viram o seu uso banido pela Organização Mundial de Saúde, mas que continuam disponíveis nas ruas de Chimoio e nos distritos próximos. O presidente das comemorações do Dia de Portugal em 2019, o jornalista João Miguel Tavares, alertou que a falta de esperança e as desigualdades de oportunidades podem dar origem a uma geração de adultos desencantados. De Porto Alegre a Cabo Verde. O Dia de Portugal, de Camões e das comunidades começou na ocidental Praia Lusitana e rumo à lusofonia.
Mais do que exaltar os êxitos do passado, este foi um 10 de junho que apelou à mudança. Porque a tragédia portuguesa em 2019 é real. No nosso país instalou-se esta convicção perigosa. Um jovem talentoso que queira se ingrar na carreira exclusivamente através do seu mérito, a melhor solução que tem ao seu alcance é emigrar. Isto é uma tragédia portuguesa. Camões pediu à Stasi desinspiração para escrever a epopeia portuguesa. Agora pede-se a intervenção dos políticos para contrariar uma geração desencantada. O sonho de amanhã ser-se mais do que se é hoje vai-se desvanecendo, porque cada família, cada pai, cada adolescente convence de que o jogo está viciado, que não é pelo talento e pelo trabalho que se ascende na vida, que o mérito não chega, que é preciso conhecer as pessoas certas, que é preciso ter os amigos certos, que é preciso nascer na família certa. As celebrações em Porto Alegre também foram lugar de condecoração. O Presidente da República e também Comandante Supremo das Forças Armadas louvou os esforços dos militares portugueses que estiveram destacados na República Centro-Africana. Ao lado de António Costa e do Presidente da República cabo-verdiano, o chefe de Estado português assistiu à parada militar que também levou milhares de portugueses às ruas. Mas Marcelo não se focou apenas nas coisas boas e deixou uma mensagem bem clara. A corrupção e os problemas na justiça não são males menores. Não podemos, nem devemos omitir ou apagar os nossos fracassos coletivos, os nossos erros antigos ou novos. Não podemos nem devemos esquecer ou minimizar insatisfações, cansaços, indignações, impaciências, corrupções, falências da justiça, exigências constantes de maior seriedade e ética na vida pública. O Exército, a Marinha e a Força Aérea desfilaram pelas ruas de Porto Alegre. Ali, sob os olhares atentos de populares, militares e políticos, Marcelo referiu que se deve olhar para o futuro, não esquecendo o que de bom e de mau o passado deixou. Não temos complexos quanto ao nosso passado. Todo ele, o melhor e o pior, todo ele foi Portugal. E honramo-nos daquele passado. E foi muito, e foi essencial, e foi decisivo que mais dignificou a nossa história. Mas o futuro é o nosso propósito cimeiro. As comemorações do 10 de junho partem de Porto Alegre em direção à cidade da Praia, em Cabo Verde. Portugal quer-se mais próximo dos outros Estados-membros da CPLP, aquela que Marcelo considera ser a grande família. O Laboratório de Ilustração Científica do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro tem vindo a tornar-se uma referência internacional nesta área. Recebem-se todos os anos alunos estrangeiros que vêm aprender a comunicar a ciência através da imagem. Foi criado em 2011, mas já é uma referência internacional. O Laboratório de Ilustração Científica da Universidade de Aveiro recebe todos os anos alunos de vários cantos do mundo que vêm aqui aprender a arte de comunicar a ciência através da imagem. Temos alunos que vieram do Brasil propositadamente, da Colômbia, do Peru, que vieram propositadamente para cá aprender. E, portanto, são pessoas que sabemos que vão aprender o máximo que puderem e provavelmente vão regressar aos países de origem e vão eles próprios criar a sua própria escola. Ou, inclusive, digamos, são as pessoas que vão estar mais habilitadas para corresponder àquilo que é a demanda no próprio país de origem. Portanto, sabemos que, de facto, os alunos que nós estamos a formar não vão ficar aqui por Portugal. Portugal é um país pequeno, mas temos a grata satisfação de saber que estamos nós, como se fosse um aspecto mais de missionário, a criar os missionários que irão transportar os nossos ensinamentos para outros países.
ensinar a fazer ilustração científica como deve ser. Mas afinal, o que é a ilustração científica? Fernando Correia costuma dizer aos seus alunos que todos já fizeram isso. Eu faço essa pergunta muitas vezes aos nossos alunos, se alguém no princípio já fez ilustração científica. E raras vezes há muitos que não levantam a mão, mas eu digo que todas vocês já fizeram ilustração científica. Quem fez um gráfico com X e um Y, em que tem 2 eixos e uma curva, fez ilustração científica. Em 3 linhas conseguimos inferir dali conhecimento científico, resultados de experiência. Portanto, mesmo que seja a forma mais estéril de uma ilustração científica, é ilustração científica. Alguns destes trabalhos são autênticas obras de arte, mas Fernando Correia entende que os ilustradores científicos são mais cientistas do que artistas. Aqui no Departamento de Biologia, no nosso curso e no nosso grupo, digamos na nossa escola, nós defendemos que de facto a ilustração científica é ciência visual e como tal nós somos cientistas. Mais cientistas do que artistas. Nós basicamente utilizamos os mesmos recursos que um artista, ou seja, as mesmas ferramentas. Em vez de uma pipeta utilizamos um pincel, em vez de um medidor de pH somos capazes de utilizar lápis de cor para produzir um determinado produto ou um determinado resultado. E nesse sentido, aquilo que nós procuramos, de facto, é formatar essa imagem para que ela, de facto, seja entendida por todos. Um artista não procura a massificação como nós procuramos a democratização ou tornar o conhecimento científico mais popular, portanto, massificá-lo, e de facto um artista procura a singularidade, não é? Procura que de facto aquilo que ele produz seja único, não existe imagem ligada em lugar nenhum. O facto da ilustração científica juntar a ciência e a arte é a razão de alguns alunos se inscreverem neste curso. Eu sempre adorei desenhar, desde sempre. Nas aulas, em todo lado estava a desenhar. Mas, por outro lado, eu amo biologia e não fazia ideia que era possível juntar os dois. Então, sempre tive na dúvida se seguia artes, se seguia biologia, até essa tal professora falar comigo sobre isso. E eu achei que era tudo o que eu queria num cubinho. Nos últimos 7 anos, o laboratório já ajudou a formar cerca de 100 de ilustradores científicos. Cerca de 2 dezenas de pessoas portadoras de deficiência mental marcham pelas ruas de Cascais, no distrito de Lisboa. Esta iniciativa visa ajudar a combater preconceitos e demonstrar que as marchas populares são para todos. É giro, a gente, o grupo todos. Quintas e sábados. Ajudar a combater preconceitos e demonstrar que as marchas populares são para todos. Cerca de 2 dezenas de pessoas portadoras de deficiência mental marcham no domingo pelas ruas de Cascais, no distrito de Lisboa. Nem a ameaça de chuva demove a vontade de um grupo de utentes e de colaboradores das casas de Alapraia, no concelho de Cascais, de ensaiar os últimos passos antes da atuação final. Estes utentes, que pertencem à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Lisboa, participam pelo 3º ano consecutivo nas marchas populares de Cascais. Foi um gosto e é um prazer estar aqui pelo 2º ano. É lindo, é genuíno, é maravilhoso, não há aquelas vaidades, nós estamos todos para nos divertirmos, para estarmos a partilhar, e o mais puro que eles são, e é aquilo que eu mais gosto é de estar reunida com eles e de sentir aquele amor verdadeiro, ou seja, aqui é tudo genuíno. E é uma música que fiz também, que eu acho que se adapta perfeitamente aqui. Se mudares tudo, muda. E a mudança começa realmente em nós, em mudar mentalidades. Esta marcha surgiu num desafio que os colaboradores e voluntários fizeram à instituição e aos próprios clientes, no sentido de sermos os primeiros a marcar a diferença e fazer uma inclusão nas marchas de Cascais, que é um concelho tão inclusivo, e portanto fomos bem sucedidos e andamos nas marchas há 3 anos. Esta população é muito aberta à música e portanto tudo o que envolve a música eles são facilmente integrados e com um bom grado participam nela com maior entusiasmo. Recebemos muitas mensagens dos cidadãos de Cascais nesse sentido, que gostaram imenso de nos ver
nas ruas. Sou professor de dança cá da associação e lançaram-me este ano o desafio de coreografar a marcha e preparar os nossos meninos para o grande dia. Tem sido fantástico, foi um desafio para mim. Eles iam mostrando dia após dia, ensaio após ensaio, que se superavam eles mesmos. A vontade deles é tanta e a energia positiva deles é tanta que, apesar das limitações, eles iam surpreendendo ensaio após ensaio. Os preparativos para a participação deste ano, subordinado ao tema do ambiente e das alterações climáticas, começaram no início do mês de abril com a escolha da letra do tema musical, dos adereços com desenhos alusivos a animais marítimos e ao lixo que polui os oceanos. As marchas de Cascais saem à rua no domingo a partir das 20 horas, numa festa que termina com uma apresentação pública no Mercado da Vila. Este ano participam 14 entidades, 262 pares, 524 marchantes, 112 músicos e 70 ajudantes. E eles são todos incríveis e a energia que eles passam, ninguém consegue ficar indiferente. Vai ser maravilhoso, tenho a certeza absoluta. Paulo Meirinhos é português, Luís Antônio Pedreza é espanhol e juntos criaram músicas da raia. O projeto recupera temas populares baseados na tradição oral de ambos os países. De Portugal e de Espanha, a música encontra-se na fronteira da raia, diluindo os limites e unificando as culturas. Paulo Meirinhos chega de Miranda do Douro. Luís Pedraza vem de Zamora. Um fala português e mirandês, o outro espanhol, mas partilham a admiração pelo trabalho um do outro e a linguagem universal da música. Fue como un flechazo, ¿no? Fue un flechazo musical en el cual, bueno, su música me atraía, me llamaba la atención, la música del otro lado y quería saber más, y en su caso creo que también. Y al final le pedí matrimonio musical y por eso estamos aquí. Sí, y las músicas, algunas las compartimos, son las mismas, se cantan de un lado y del otro de la frontera. Juntos criaram Músicas da Raia, um projeto que recupera em 3 idiomas a memória musical de Terras do Douro, temas populares baseados na tradição oral de ambos os países, que se vai perdendo, como o romance La Burgalesa ou Adelina Adelaida, a mesma mulher e a mesma história, mas contada com palavras diferentes em cada uma das margens do rio. Foi dessa forma que Paulo descobriu a Aurora, a única mirandesa que sabia a canção Três Marras, e assim a salvou do esquecimento. No projeto, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Paulo e Luís reivindicam também a identidade da região, com instrumentos como a flauta pastoril, a pandeireta feita de forma artesanal ou a gaita sababaresa e mirandesa. Nuestra música, tanto del lado de Portugal como del lado de España, es totalmente exportable. Tenemos realmente muchísima fuerza, muchísima identidad de cara a otros países europeos. Creo que hoy en día podría perfectamente encajar en cualquiera de los festivales de Europa como algo identitario, como algo único y como algo, como digo, con mucha personalidad. Há ano e meio que Músicas da Raia percorre vários palcos entre espetáculos e aulas, mostrando que todos podem ajudar a diluir fronteiras, sejam elas culturais ou até mesmo etárias. O Primavera Sound vai regressar ao Parque da Cidade do Porto em 2020, com a 9ª edição do festival a decorrer entre 11 e 13 de junho.
Mais público feminino, mais estreantes e uma média de idades entre os 18 e os 25 anos. Na 8ª edição, no Porto, o Primavera Sound continua a evoluir em termos de público. Já se prepara o Primavera de 2020. Queremos que seja uma edição competente, queremos que seja uma edição que reflita todo o trabalho que temos vindo a fazer até agora. Isso implica não só em termos de recinto, de estruturas do recinto, como também em termos de booking, de programação musical. Tem que ter resultados no futuro e temos que ter algum lado positivo de ver estas coisas e pensar que em 2020 voltaremos com ainda mais força do que em 2019. Rosalia foi a cabeça de cartaz do dia de encerramento desta 8ª edição do Primavera Sound no Porto. Para o ano estão para já confirmados apenas os norte-americanos Pavement. Pavement é um exclusivo mundial, Barcelona e Porto. Em 2020, quem quiser ver Pavement só pode fazê-lo nestas duas cidades. Portanto, queremos voltar mais fortes, essencialmente, e lembrar 2019 como o início de alguma coisa maior que aí vem. O Primavera Sound nasceu em Barcelona e em 2020 comemora 20 anos realizados na capital catalã. As 2 décadas deverão celebrar-se com uma extensão do festival em Los Angeles, Estados Unidos. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!